Olá, olá, meus alunos e minhas alunas, todo mundo bem? Então vamos lá, dando continuidade ao nosso estudo Direito Previdenciário. Vamos analisar as pensões especiais, tópico 12, benefícios decorrentes de legislações especiais. Quando você olha para isso daqui, você pensa que é o maior assunto é o item 12, né? Mas na realidade é um dos menores, porque cada lei que é estabelecida aqui, muitas vezes tem 10 artigos, 15 artigos, então não é muito, apesar de trazer aí oito, né, ser oito pensões, mas o assunto ele não é tão extenso assim. E olha um detalhe que eu vou fazer aqui com vocês, uma coisa boa. Ao invés de estudar só a lei, eu vou estudar com vocês também a instrução normativa. Porque você estudar a instrução normativa sozinho, só ela, vamos pegar, é muita coisa, né? Muitos artigos, mais de 500 artigos, para a quantidade de assuntos que você tem no edital. Então, assim, isso é 500 artigos só em um assunto. E o restante, né, também. Então, tem que existir uma ponderação. Então, no momento que nós estiver estudando essa parte, por exemplo, da pensão especial, síndrome da talidomida. Nós vamos estar estudando também a parte da instrução normativa. O artigo 482 aqui é da instrução normativa. Então, essa parte aí, ó, já está estudando, é como se a gente estivesse estudando a instrução normativa, porque já está visualizando tudo junto aqui. Beleza, mas vamos lá. Esse assunto, o que é que vocês precisam entender para poder aprender esse assunto? Aqui são regras, como o próprio nome já diz, especiais. Não queira pegar, por exemplo, regras que estudamos em pensão por morte, em aposentadorias, em auxílios e querer jogar aqui. Não, porque muitas vezes são diferentes. Questão de dependentes também, nós vamos estudar aqui em algumas pensões, são situações diferentes. Então, aqui é como se fosse exceções ao que foi estabelecido. E, na realidade, chega a ser uma exceção, por quê? Por que que aconteceu isso, professor? Por que que eu tenho essas pensões especiais? Porque foram situações que surgiram no decorrer do tempo que a Previdência não conseguiu abranger. E aí foi necessário criar uma legislação para criar uma pensão especial para aquelas determinadas pessoas. Então, por isso que, como eu falei, às vezes é um pouco diferente das normas que foram estudadas, porque aqui são regras específicas para essas pessoas, para esse período que vai ser estabelecido na legislação, da forma como foi estabelecido na lei, beleza? Antes de iniciar cada estudo, eu vou fazer um breve histórico para você entender, porque tem aqui, pensão especial síndrome de talidomida. E aí, se eu começar logo pela legislação, muitas vezes você não vai entender o que foi acontecer, para que serve essa lei, né? Então, eu vou fazer um pequeno histórico para você entender o que aconteceu, por que que surgiu essa legislação, né? Porque acho que daqui do que está estabelecido, esse daqui é o mais famoso, assim, que o Césio 137, né? Esse acidente aí aconteceu em Goiás, mas já as outras aí, pode ser que você não tenha na época, né? Tem uns aqui que são bem antigos, então por isso que é importante esse histórico aí. Então, começando pela síndrome de talidomida. O que é isso? A talidomida, ela era um medicamento que era utilizado como sedativo e foi muito utilizado aí em 1960, né? Na década de 60, no Brasil, 1958. E aí o que acontecia? A gestante que utilizava esse sedativo, né, essa talidomida, causava deformações no bebê. Então a gestante utilizou aquele esse medicamento, né, que foi muito difundido na época, e aquilo ali acabava trazendo uma deformação, uma malformação de encurtamento dos membros para o feto. E nesse caso, as pessoas que têm essa síndrome da talidomida, tá aqui um exemplo, né? Tem um encurtamento aí dos membros. Aqui é só um exemplo de pessoas, né, que têm essa síndrome. Então, o artigo 482 determina o seguinte: é garantido o direito à pensão especial à pessoa com síndrome da talidomida. Agora, cuidado, porque a prova pode chegar e dizer assim: todas as pessoas que têm a síndrome da talidomida vão receber essa pensão. Não, olha que sempre vai ter alguns limites temporais aí. Então, vai ser garantido
essa pensão especial para aquelas pessoas que foram nascidas a partir de 1º de março de 1958. Por quê? Porque pode existir uma pessoa que tenha essas características, né? Que tenha essa má formação, mas que foi decorrente de outra situação. E aqui a pensão, ela quer determinar, ela quer proteger, né, as pessoas que foram vítimas da talidomida, que tiveram essa má formação por conta do medicamento. Então, por isso que por que colocou que são as pessoas nascidas a partir de 1º de março de 1958? Porque é a data do início da comercialização da droga no Brasil, a talidomida. Beleza? Então, cuidado com esse ponto. O benefício será devido sempre que ficar constatado que a deformidade física for consequência do uso da talidomida, independentemente da época de sua utilização. Então, o marco temporal é para o início, a partir de 1º de março de 1958. Mas, professor, já está com tanto tempo, será que ainda pode, numa situação hipotética, né, ter alguém recebendo alguma coisa do tipo? Tem que verificar. Ficou constatado que a deformidade física foi consequência do uso da talidomida, aí, independentemente da época da utilização, a pessoa vai receber essa pensão. A data de início, a DIB, né, será fixada na data de entrada do requerimento. Agora, um tópico interessante sobre a renda mensal inicial dessa pensão, a RMI, porque a RMI será calculada mediante a multiplicação do número total de pontos, indicadores de natureza do grau de dependência, resultante da deformidade física, constante no processo de concessão, pelo valor fixado em portaria ministerial, que trata dos reajustamentos dos benefícios pagos pela Previdência. Aqui é o seguinte, existe o valor, como ele falou, da portaria, né? Vamos supor um valor X, vamos colocar até um valor Y. Esse valor Y, ele vai ser multiplicado pela quantidade de pontos. Como assim, professor? É uma análise que vai ser feita, porque é o seguinte, vamos pensar, esse aqui, né? Vamos supor, das 4 pessoas, esse foi o que teve a maior redução. Então, possivelmente, quando eu for analisar a pensão dele vai ter uma pontuação alta. Essa daqui, ó, ela quase não teve. Você olha assim, percebe, ela não teve tanta redução, não teve tanto encurtamento aí dos membros. Então, a pontuação dela pode ser baixa, né? Enfim, dependendo da questão do que é que vai ser mais grave, se é o mais alto ou o menos grave, o menor. Isso aqui vai ser estabelecido na portaria. Mas só para que você entenda, né, como é que vai ser feito esse cálculo, como ele diz. Eu vou fazer uma multiplicação do número total de pontos, indicador da natureza, do grau resultante da deformidade, constante no processo, pelo valor fixado pela portaria. Então, o valor é Y, vamos supor, esse valor é R$ 500, se tiver pontuação 5, por exemplo, e aí vai dar aqui, por exemplo, 2.500 é o valor dessa pensão. Beleza. Essa pensão, ela pode ter um adicional aí de 25%. Então, o beneficiário da pensão especial vítima da síndrome da talidomida, maior de 35 anos, que necessite de assistência permanente de outra pessoa e que tenha recebido a pontuação superior ou igual a 6, para jus a um adicional de 25% sobre o valor desse benefício. Aqui você lembra de outra coisa, não lembra não? Esse 25%, lá da aposentadoria por incapacidade permanente, né? Também tem esse adicional aqui se a pessoa necessitar de auxílio naquela questão daquelas doenças. Aqui é um pouco parecido com isso. Mas para receber esse adicional, receber mais 25%. Os requisitos. A pessoa tem que ter mais de 35 anos de idade e tem que ter uma pontuação igual ou superior a 6 pontos. São requisitos, ó. Então, maior de 35 anos, até colocar aqui também, necessite de assistência permanente e que tenha a pontuação superior ou igual a 6. Nesse caso, vai receber o adicional de 25%. Eu ainda posso ter um outro adicional.
Então, a pessoa pode receber esses mais 25%, ainda pode ter mais. Ainda pode ter mais, um não anula o outro, mais 35%. Quando, professor? Então, o beneficiário da pensão especial vitalícia da síndrome talidomida terá direito a mais um, o que ele fala, a mais um adicional de 35% sobre o valor do benefício, desde que alternadamente comprove 25 anos se homem e 20 anos se mulher, mas cuidado, aqui é de contribuição. E cuidado também, porque não é só para o regime geral, é para qualquer regime de previdência. A pessoa pode ter feito um concurso e está contribuindo para o regime próprio. Quando ela completa 25 anos de contribuição, se homem, ou 20 anos se mulher, ela vai ter um acréscimo aí de 35%. Ou, se completar 55 anos de idade se homem e 50 anos de idade se mulher, e contar pelo menos com 15 anos de contribuição para qualquer regime de previdência. Então, aqui vamos esquematizar. Como é que a pessoa vai receber a pensão especial da síndrome da talidomida? A renda mensal inicial vai ser multiplicar a quantidade de pontos pelo valor fixado. Vai dar ali 2.000, 6.000, 4.000, enfim. Vai ter um acréscimo de mais 25%. Esse acréscimo de mais 25%, ele é bem direto. Ele é basicamente, vamos dizer assim, para todos que preenchem os requisitos. O quê? Maior de 35 anos de idade, necessita de assistência permanente de outra pessoa e que tenha pontuação superior ou igual a 6. Preencher esses requisitos, pronto, vai receber mais 25%. Beleza? A pessoa ainda pode ganhar mais 35%, mas para isso ela tem que ter contribuição. Professor, e pode trabalhar? Quem recebe essa pensão pode trabalhar? A resposta está aqui, como é que ele vai contribuir? Se ele já nasceu com essa deformidade, então ele vai trabalhar, ele pode trabalhar sim. Então, professor, ele pode acumular a pensão que ele recebe com a remuneração do serviço dele? Pode sim, beleza? Então, para a pessoa ter um adicional de mais 35%, 25 anos se homem, 20 anos se mulher, de contribuição para qualquer regime de previdência. 55 anos de idade, 50 se mulher, mas tem que ter também pelo menos 15 anos de contribuição. Então, professor, pode acontecer a situação da pessoa contribuir por 15 anos, parar, aí quando ela chegar com 55 anos de idade, se for, ela vai ter mais 35%? Sim, ela preencheu os requisitos. Se ela chegar a 50 anos de idade, mulher, com 15 de contribuição para qualquer regime de previdência, ela também preencheu os requisitos. O benefício é vitalício e intransferível. Então, enquanto a pessoa estiver em vida, está recebendo, mas ele não gera pensão por morte. Então, não gerando pensão a qualquer eventual dependente ou resíduo de pagamento a seus familiares. Não tem a questão do BPC, que às vezes fica um resíduo, né, um valor que deveria ser pago e a pessoa pode receber. O BPC também não gera pensão, mas às vezes fica um dinheiro em conta, a família pode receber. Aqui não. O benefício é vitalício e intransferível, não gerando pensão a qualquer eventual dependente ou resíduo de pagamento a seus familiares. É vedada a acumulação da pensão especial da talidomida com qualquer rendimento ou indenização por danos físicos, inclusive a renda mensal vitalícia. Essa renda mensal vitalícia ela nem existe mais, ela foi substituída pelo BPC, que a qualquer título venha a ser pago pela União, ressalvado direito de opção. Então, aqui ele está falando, ó, rendimento ou indenização por danos físicos. Se por algum motivo a pessoa está recebendo esse rendimento, essa indenização, por um dano físico, né? Às vezes acontece o quê? Às vezes a pessoa tem essa pensão, mas às vezes a união dá outra, né? Às vezes a união concede um outro benefício, enfim. A pessoa não pode estar acumulando. Salvo, ressalvado o direito de opção. E também ela pode receber uma indenização por dano moral, se for concedida por lei específica. Então, como regra, é vedado acumular qualquer rendimento ou indenização por danos físicos, salvo aí o direito de opção e ressalvado também a indenização por danos morais que a pessoa ela pode receber. A pensão da talidomida é acumulável com qualquer benefício do regime geral de previdência,
ou a qual no futuro a pessoa com sim possa vir a afiliar-se, ainda que a pontuação ao quesito trabalho seja a 2 pontos totais. Então, em relação a benefício, é bem claro aqui, né? A pensão é acumulável com qualquer benefício do regime geral de previdência. Então, a mulher, por exemplo, ela pode receber o salário de maternidade e a pensão especial. O benefício que trata de sucessão de natureza indenizatória, não prejudicando eventuais benefícios de natureza previdenciária, não podendo ser reduzido em razão de eventual aquisição da capacidade laborativa ou redução de incapacidade para o trabalho ocorrida após a sua concessão. Como assim, professor? A questão que o finalzinho que é muito importante, quando ele fala que não podendo ser reduzido em razão de eventual aquisição da capacidade laborativa. Em qual sentido? Muitas vezes a pessoa recebe a pensão e o próprio nome já diz, ela é vitalícia, né? Então recebeu já era. Mas aí ela adquiriu a capacidade laborativa, ela não conseguia trabalhar, mas foi fazendo sua terapia, foi aprendendo, conseguiu ali fazendo reabilitação e conseguiu. Uma habilitação profissional. Nesse caso, ela não vai perder a pensão simplesmente por conta disso. Aqui o artigo 476 vai falar da formalização do processo, como é que vai ser essa solicitação. Então, vai ter que apresentar os seguintes documentos. Fotografias, preferencialmente em fundo escuro, tamanho 12 por 9, em traje de banho, com os braços separados e afastados do corpo, sendo uma de frente, uma de costas e outra detalhando os membros afetados. Então, a pessoa vai tirar a foto para mostrar desse traje de banho, né, para que fique bem demonstrado aí esse encurtamento. Certidão de nascimento ou casamento, prova de identidade do pleiteante ou de seu representante legal, quando possível, eventuais outros subsídios que comprovem o uso da talidomida pela mãe. Então, se tem lá um receituário do médico, alguma coisa que comprove, melhor ainda, né? Como ele próprio fala aqui, ó, receituários com medicamento, relatório médico e atestado médico de entidades relacionadas à doença. Finalizou. Acabou. Nós falamos até mais do que a lei, porque a gente ainda falou da instrução normativa, porque a lei é menor do que isso. Mas vamos lá. Acerca dos regimes especiais, julgo o item seguinte. A pensão especial aos portadores da síndrome da talidomida, cujo valor é calculado com base nos pontos indicadores da natureza e do grau de dependência resultante da deformidade física, não pode ser reduzida em razão da aquisição da capacidade laborativa ocorrida após a sua concessão. Beleza, correto aí a questão. Vamos agora falar dessa, já falamos aqui, voltar aqui para o material dessa daqui, síndrome da talidomida. Vocês estão observando, né? É bem pequeno. Agora, a pensão dos seringueiros aqui. Vamos analisar essa lei. Mas o que é essa questão dos seringueiros aí? Como eu sempre falo, né? Fazer o histórico. Eles foram chamados aí soldados da borracha, que na época da Segunda Guerra Mundial, até eu peguei essa imagem aqui, diz cada um no seu lugar. Por quê? Você pode observar ó, que eu tenho soldados aqui como se estivesse brigando, né, na guerra. E eu tenho outros aqui que estão extraindo látex, que faz a borracha. Então, era cada um no seu lugar. Eu tinha os soldados de guerra, que foram para a guerra realmente brigar na Segunda Guerra Mundial, mas eu tinha os soldados chamados da borracha. Eles foram convocados, alistados para a Amazônia para extrair o látex. E aí, essa pensão vai ser destinada para eles. Fala lá os seringueiros, e aí vamos analisar como é que é a concessão. Então, para fazer jus a essa pensão mensal vitalícia, o requerente deverá comprovar que não aufere rendimento, sobre qualquer forma, igual ou superior a 2 salários mínimos. Opa, aqui já tem questão de renda. Então, para que ele possa receber essa pensão, ele não pode ter rendimento igual ou superior a 2 salários mínimos. Se ele ganhar menos do que isso, tudo bem, pode receber a remuneração dele e a pensão. Não recebe qualquer espécie de benefício pago pelo regime geral ou regime próprio. Outra diferença, né? Então, lembra que eu falei para vocês no início? E cada pensão vai ter as suas regras. Tem pensão que pode acumular, tem pensão que não pode. Essa daqui já diz logo, não pode. Então, para que ele possa receber a pensão mensal vitalícia, ele não recebe qualquer espécie de benefício pago pelo RGPS ou RPPS. E encontrar em uma das seguintes situações. Trabalhou como seringueiro, recrutado, durante a Segunda Guerra Mundial, nos seringais da região amazônica. Trabalhou como seringueiro na região amazônica, atendendo ao apelo do governo brasileiro, contribuindo para o esforço de guerra na produção de borracha durante a Segunda
Guerra Mundial. A residência do requerente, em casa de outro, de parente ou não, ou sua internação e recolhimento à instituição de caridade, não será óbice ao direito à pensão mensal vitalícia do seringueiro. Aqui essa pessoa está morando na casa de outra pessoa, se está num asilo, numa casa de caridade, isso daí não vai ser, isso não vai ter proibição, não vai ser óbice, não vai ser obstáculo para a pensão, não. É vedada a percepção cumulativa da pensão mensal vitalícia com qualquer outro benefício de prestação continuada, mantido pelo RGPS ou RPPS, ressalvada a possibilidade de opção pelo benefício mais vantajoso. Então, vamos supor, se ele tiver, aqui o artigo 477 já dizia isso, né? Se ele vai receber um benefício do regime geral ou regime próprio e é maior do que a pensão, ele pode fazer essa opção. Ou o contrário, né? Ele recebia um benefício, agora quer a pensão, e a pensão for maior, ele pode fazer a opção. A prova que não recebe qualquer espécie de benefício ou rendimento será feita pelo próprio requerente, mediante termo de responsabilidade firmado quando da assinatura do requerimento. Ele vai firmar um termozinho dizendo que ele não recebe. Se ele estiver mentindo ali, vai dar confusão para ele ali. Pode ter processo penal por falsidade ideológica. Beleza. Quais são os documentos aí para comprovação que ele prestou o serviço, né? Os documentos que serão aceitos. Documentos emitidos pela Comissão Administrativa de Encaminhamento de Trabalhadores para a Amazônia. Mostra lá, ó, encaminhou para a Amazônia. Contrato de encaminhamento emitido por essa comissão. Caderneta do seringueiro, em que consta a anotação de contrato de trabalho, né? Mostra lá, ele estava lá contratado para fazer esse serviço. Contrato de trabalho para a exploração da borracha, ficha de anotação de serviço especial de mobilização de transporte de trabalhadores para a Amazônia, documento emitido pelo ex-departamento de imigração do Ministério do Trabalho, ou pela Comissão de Controle de Acordos de Washington. Então, aqui só, a título de exemplo, né, alguns documentos que podem aí ser utilizados. Também vai ser admitido a JA ou a JJ. O que é essa JA e JJ? JA é justificação administrativa e o JJ justificação judicial, como um dos meios para provar que o seringueiro atendeu ao chamamento do governo brasileiro para trabalhar na região. Nesse caso, essa justificação judicial, justificação administrativa, é quando ele não tem, por exemplo, esses documentos. Ele vai atrás dessa justificação para provar que ele trabalhou como seringueiro. Cuidado com um detalhe aqui que cabe à Defensoria Pública. A banca pode trocar por Ministério Público, nesse caso não é o Ministério Público, é a Defensoria, por solicitação do interessado, quando necessitado, promover a justificação judicial, ficando o solicitante isento de quaisquer custos judiciais ou outras despesas. O prazo para julgamento da justificação é de 15 dias. Isso aqui a gente está analisando na lei. A lei que fala isso daqui, fala essa questão do prazo também. Então, ele vai atrás da justiça, buscar essa justificação judicial para provar que ele trabalhou para poder receber a pensão. No caso, quando necessitado, ele pode buscar a Defensoria Pública, não vai pagar nada, para que ele consiga essa justificação judicial. O início da pensão mensal vitalícia do seringueiro será fixado na data de entrada do requerimento, essa DER é data de entrada do requerimento, e o valor mensal corresponde a 2 salários mínimos vigentes no país. Então, um valorzinho até bom, né? Essa pensão, com 2 salários mínimos, dá 2.400 alguma coisa, pegando o salário mínimo vigente. A pensão mensal vitalícia continuará sendo paga ao dependente do beneficiário por morte desse último, no valor integral do benefício recebido desde que comprove o estado de carência, na forma dos incisos 1 e 2 do artigo 487, e não seja mantido por pessoa de que dependa obrigatoriamente. Então, olha aqui a questão da pensão agora virando, passando para o dependente, né? Então, essa pensão, ela pode ser paga ao dependente pela morte do beneficiário. Só que o seguinte, para que ela seja repassada, para que esse valor mensal de 2 salários mínimos seja repassado para o dependente, não precisa só que ele esteja na qualidade de dependente, não. Ele tem que provar o estado de carência. E o que é esse estado de carência, professor? É o que ele diz no inciso 1 e 2 do artigo 487. É isso aqui. São as mesmas situações que o beneficiário teve que provar para receber. O dependente vai ter que provar também para poder receber essa pensão mensal vitalícia, que não ofere rendimento igual ao superior do salário mínimo,
não recebe qualquer espécie de benefício pago pelo RGPS ou RPPS, e essa situação aqui não vai precisar porque não foi ele que foi lá para a borracha, né? Quem foi o pai dele ou a mãe dele, então ele só vai precisar comprovar essas duas. Tranquilo? Então, cuidado com essa parte aí do estado de carência. Os pedidos de concessão de benefício ou de sua transferência devidamente instruídos serão processados e julgados no prazo de 45 dias, sob pena de responsabilidade. Então, pediu concessão do benefício, transferência, deverão ser processados e julgados no prazo de 45 dias. E o pagamento da pensão vai iniciar no prazo de 30 dias após o reconhecimento do direito. Então, nesse caso, a pessoa solicitou, que eu tive a solicitação, tem que ser processado e julgado no prazo máximo aí de 45 dias. Ah, teve aqui o reconhecimento do direito. Não, eu vou pagar a pensão para ele. Então, dentro de 30 dias, é para ocorrer o pagamento. Pode ser que ele solicite hoje, amanhã, no outro dia, já tem um reconhecimento. Aí, nesse caso, tem 30 dias para efetivar o pagamento. Então, explicando esses dois prazos aqui que a gente verifica na legislação. Vamos analisar essa questão. Em caso de morte do segurado seringueiro, recrutado para a produção de borracha na região amazônica durante a Segunda Guerra Mundial, sua pensão especial vitalícia poderá ser transferida aos seus dependentes reconhecidamente carentes. Beleza, correto também, foi o que foi estudado nessa pensão. Vamos agora para outra pensão, que é a questão aí da hemodiálise. Então, só para a gente ficar aí acompanhando, já estudamos essas duas, vamos estudar essa outra aqui da Lei 9.422. Vamos analisar o histórico, né, o que foi que aconteceu para surgir essa pensão. Aqui foi o seguinte, hemodiálise, para quem não conhece essa palavra, é um procedimento que quem tem doenças renais no rim precisa fazer, é como se fosse uma limpeza do sangue. Tira o sangue ali, a pessoa faz a limpeza. Então, é um procedimento bem demorado, bem complexo. E aí, nessa data aí, 1996, alguns pacientes, eles foram contaminados quando foram fazer hemodiálise. E tudo indica lá que foi por conta de uma toxina que estava presente na água. A água que foi utilizada para fazer o procedimento estava contaminada e, com isso, cerca de 60 pessoas morreram dessa forma. Então, o Estado ele buscou uma forma de indenizar essas pessoas, né? Já que uma morte aí por conta de uma água que estava contaminada. E aí vamos lá, vamos analisar aqui quais são as situações. É garantido o direito à pensão especial mensal ao cônjuge, companheiro ou companheira. Um ponto bem interessante, que aqui as duas pensões que foram estudadas, dos seringueiros e da talidomida, é a pessoa que está recebendo, né? É a pessoa, por exemplo, que tem talidomida que está recebendo. O seringueiro que está recebendo. Já essa daqui, ela foi paga, ela está sendo paga para os dependentes, porque a pessoa faleceu, infelizmente. Então, por isso que ele diz, é garantido o direito à pensão especial mensal ao cônjuge, companheiro ou companheira, descendentes, ascendentes e colaterais até o segundo grau, das vítimas fatais de hepatite tóxica por contaminação em processo de hemodiálise, realizado no Instituto de Doenças Renais, com sede na cidade de Caruaru, no estado do Pernambuco, no período de 1º de fevereiro de 1996 a 31 de março de 1996, mediante evidências clínicas epidemiológicas determinadas pela autoridade competente, conforme disposto na Lei 9.422. Vou analisar quais são os beneficiários aqui da pensão mensal especial. E aqui é onde chegou o momento que eu falei lá no início da aula. Cuidado para não comparar com os dependentes da pensão por morte, por exemplo. Não, porque aqui tem diferença. Alguns pontos são parecidos, mas vai ter uma diferença lá no final. Então, quem são os beneficiários da pensão especial mensal? Cônjuge, companheiro, companheira e o filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido. Os pais, irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos de idade ou inválido, e avós e o neto não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos de idade ou inválido.
Então, aqui surgiu esses avós e o neto aí, né? Que é específico aqui dessa pensão. Algumas regras. Havendo mais de um dependente habilitado ao recebimento da pensão, o valor será rateado entre partes iguais, sendo revertido em favor de mais a parte daquele cujo direito à pensão cessar. Que é uma questão bem, se deixou, por exemplo, bem óbvia, né? Deixou 2.000, tem 4 pessoas para receber, cada um vai receber R$ 500. Aí uma pessoa não está recebendo mais, aquela parte dele vai ser distribuída ali para os outros. A existência de dependentes de uma mesma classe exclui os dependentes da classe seguintes, quanto ao direito às prestações. Então, se eu tenho aqui, eu tenho basicamente 4 classes, né? 1, 2, 3 e 4. Então, a existência de dependentes de uma mesma classe vai excluir dependentes da classe seguinte, assim como acontece na pensão por morte. A concessão da pensão especial mensal vai depender do atestado de óbito da vítima, indicando, né, que aconteceu aquela situação, ou então justificado judicialmente quando existir documento oficial que o declare. Pode ser que não tenha um atestado de óbito, a pessoa tem que buscar judicialmente, isso daí assim como foi visto na outra pensão. A data de início dessa pensão mensal especial será fixada na data do óbito e o valor corresponde a um salário mínimo vigente no país. Aos beneficiários da pensão não será devido o pagamento de abono anual. Não tem questão de 13º aqui. E essa pensão mensal especial não vai ser transmitida aos sucessores e vai se extinguir com a morte do último beneficiário. Então, a pessoa está recebendo, vamos supor, a esposa, o filho está recebendo. Se a esposa ou o filho falecer, não vai passar isso daí para os dependentes dele, né? Pensão especial não vai se transmitir aos sucessores e se extingue com a morte do último beneficiário. É permitida a acumulação dessa pensão especial mensal com qualquer outro benefício do RGPS ou RPPS, inclusive benefício assistencial, como o BPC-LOAS. O pagamento da pensão será suspenso no caso de verificação de pagamento de indenização aos dependentes das vítimas pelos proprietários do Instituto de Doenças Renais de Caruaru. Como é isso daqui? Essa pensão está buscando, né, uma indenização, buscando um ressarcimento por um erro que foi feito. Mas vamos supor que esse Instituto de Doenças Renais de Caruaru chegou e disse, não, nós erramos, eu vou pagar aqui uma indenização para você pelo nosso erro. Se teve o pagamento aí desse Instituto de Doenças Renais, o pagamento da pensão mensal especial ele vai ser suspenso. Porque ele pensa assim, não, eu estou indenizando, mas você já foi indenizado por lá. O Instituto já lhe pagou a indenização, então não tem por que você estar recebendo essa pensão. Beleza, vamos agora falar da hanseníase. Voltando lá para o nosso quadrinho, né? Então aqui já foi também. Agora vamos estudar essa pensão aqui, hanseníase, Lei 11.520. Vamos para pequeno histórico, cadê ela aqui? Aqui. Então, na década de 30, durante o governo Vargas, os portadores de hanseníase, que eram chamados de leprosos, né? Era a lepra da época, era uma doença desconhecida e tinha muita discriminação, muita segregação, e as pessoas passaram a ser isoladas nesses hospitais colônias. Na época, chegou a ter mais de 100 hospitais desses para estar fazendo essa segregação, nessa, e muitas vezes era muito discriminado as pessoas. Mas vamos lá. Artigo 500 da Instrução Normativa. A pensão especial na CENIS, espécie 96, essa espécie é um código aí que é utilizado, vocês vão conhecer bastante dentro aí da instituição. Previsto na medida provisória 373, convertido na lei e regulamentado pelo decreto, é devido às pessoas atingidas pela hanseníase e que foram submetidas a isolamento e internação compulsórios em hospitais colônia até 31 de dezembro de 86. Então, cuidado. Opa, o que vai passar aqui? Cuidado, porque não é qualquer pessoa que tenha hanseníase que vai receber essa pensão. Essa pensão especial é devida às pessoas que foram atingidas por hanseníase e que foram submetidas a isolamento e internação compulsória até 31 de dezembro de 86. Então, muitas vezes a gente fala assim, datas não precisa decorar, né? Não precisa memorizar datas, mas nessas pensões precisa, porque ele é bem claro aqui, que foram isolados e internados compulsoriamente em hospitais colônias até 31 de dezembro de 86.
Então, a questão pode colocar que foi em 1996. E aí pode querer causar uma pegadinha com isso daí. Essa pensão especial é mensal, vitalícia, está observando que a maioria é vitalícia, né? A pessoa recebe pro resto da vida, e personalíssima, não sendo transmissível a dependentes e herdeiros. Então, a pessoa recebe aquela pensão, mas não vai repassar para os herdeiros. O valor da pensão especial rancenista é definido pela mesma portaria anual que reajusta os benefícios, PIS e tetos do regime geral. Beleza. Desde 25 de maio de 2007, data da publicação da medida provisória, os requerimentos de pensão da Hanseníase não serão protocolados na APS. Devem ser endereçados ao Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos. Esse artigo aqui ele pode ser até interessante, né, porque fala de ministério e tudo. O requerimento é feito e o preenchimento do formulário, anexo encaminhado para o Ministério da Mulher ou órgão sucessor. Essa indenização vai ser paga diretamente ao beneficiário, salvo em caso de justo motivo, quando poderá ser constituído procurador, especialmente para esse fim. Observar as orientações sobre procuração definidas nessa instrução normativa. Quem vai receber é a própria pessoa, né? Mas às vezes ela está em casa, debilitada, não consegue sair, ela pode fazer uma procuração para que a pessoa possa tirar o dinheiro. E essa pensão também não gera direito ao abono anual. Ela não vai gerar direito aí a 13º. Beleza? Tópicozinho bem interessante. Se no procedimento de implantação da pensão for constatado o óbito do beneficiário, a implantação deve ser realizada e os créditos relativos aí até a data do óbito devem ser bloqueados, podendo ser emitido posteriormente para pagamento ao sucessor do titular, mediante a apresentação de alvará judicial ou escritura pública de inventário. Aqui é o seguinte, ele disse aqui, bem claro, que essa pensão não é transmissível a dependentes e herdeiros. Mas, muitas vezes, a pessoa solicita e demora para ser concedido. E ele fala, se no processo de implantação ocorrer o óbito do beneficiário, a implantação deve ser realizada. Eu vou continuar. E se teve algum crédito ao período de 25 de maio de 2007 até a data do óbito, tem algum crédito ali para receber, eu posso pagar para os sucessores. Só que é o seguinte, eles têm que apresentar um alvará judicial, tem que ir na justiça buscar isso daí, ou uma escritura pública de inventário. Isso aqui é confusão para mais de metro para conseguir sacar esse valor aqui. Um alvará judicial ou uma escritura pública de inventário. Mas poder? Pode, né? Beleza. Com isso, a gente finaliza essa primeira parte, né? Estudamos aí 4 pensões, você observou, são bem diretas, e você pode observar que a lei é menor do que eu estou explicando. Porque a lei, às vezes, não fala quase nada, mas a instrução normativa, ela trouxe mais situações, e como a instrução normativa está no edital, por isso que eu já expliquei os dois. Acabou que a gente estudou 2 assuntos em um, estudou a lei e a instrução normativa. E aí, na próxima aula, vamos continuar com as outras pensões, SES 37, anistiado, Zika vírus e a do ex-combatente, beleza? Então, aguardo vocês aí na próxima aula.